Continuando então. Que é arrependimento imperfeito ou atrição? O arrependimento imperfeito ou atrição é a dor e detestação dos pecados por temor dos castigos merecidos nessa vida ou na outra. Então eu tenho medo do que vai acontecer comigo quando eu morrer. Eu vou para o inferno. E por conta desse medo, eu me arrependo do pecado que eu fiz, porque eu não quero ir para o inferno. Eu tenho medo de que vou receber os castigos de Deus porque eu cometi pecado. Então eu não quero cometer pecado. Esse é atrição. A atrição é bastante para conseguir o perdão dos pecados? A atrição é bastante para conseguir o perdão dos pecados, quando unida à absolvição sacramental. Então olha só, eu preciso me arrepender. Seja ou porque eu entendo que ao cometer o pecado eu ofendi a Deus, e eu amo a Deus, que é extremamente bom, eternamente, infinitamente bom, e eu ofendi a Deus, isso é a contrição, é o perfeito, ou então porque eu tenho medo dos castigos que eu vou receber por ter pecado, então eu me arrependo. Tanto um quanto o outro vão me levar a esse arrependimento, né? Mas, obviamente, que o mais perfeito, por isso que é o nome, é a contrição. Eu não quero ofender a Deus. Que mal fizemos com o pecado mortal? O mal que fizemos com o pecado mortal consiste em termos ofendido a Deus, nosso Senhor, nosso Pai, digno de ser amado sobre todas as coisas. Então, quando eu cometo um pecado mortal, já comentei isso com vocês, né? Cometi um pecado contra o sexto mandamento. Eu cometi ele contra o sexto mandamento e também contra o primeiro. O primeiro diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro a lei de Deus. Eu sou obediente a Deus. Eu sigo aquilo que Ele me falou. Eu não quero ofendê-lo. Quando eu cometo o pecado do sexto mandamento, eu, além de cometer o pecado próprio do sexto mandamento, eu também ofendo a Deus. Então, quando eu cometo qualquer pecado mortal, o mal que isso consiste em que nos ofendemos a Deus, nosso Senhor e nosso Pai, digno de ser amado por todas as coisas. Em termos perdido a graça de Deus e o céu. Cometi pecado, então ofendi a Deus, primeiramente. Segundo, perdi a graça de Deus e o céu. Então eu estava na graça de Deus, na amizade de Deus, eu estava caminhando para o céu, cometi pecado mortal, perdi isso. Por fim, em termos merecido as penas do inferno, eu perco aquilo que eu tinha, que era o céu, e passo a merecer o inferno. Olha só que coisa terrível do pecado mortal. Ofendo a Deus, que é extremamente bom, morreu por mim, que quer só o meu bem, que me ama, ofendi a Ele profundamente. Perco o céu e passo a merecer o inferno. Jesus. O arrependimento deve se estender a todos os pecados? Sim. O arrependimento Então eu não posso ter cometido 10 pecados e vou lá e peço confissão de 9, não conto um décimo ali, porque eu ainda não me arrependi, eu acho que eu fiz certo. Ou eu me confesso de todos os pecados e vou receber a absolvição de todos os pecados, ou de nenhum. Eu posso guardar um pecado, sim. Conta-se uma história de São João Bosco, que a pessoa ia lá confessar e sempre ficava faltando alguma coisa. São João Bosco falou, não, vai embora, tem que estar faltando aí. Alguma coisa que você me contou. E foi assim várias vezes. Até que um dia ele falou para ele assim, olha só, o demônio está te devolvendo agora aquilo que ele tirou na hora que você cometeu o pecado, que é a vergonha. Você não está se confessando desse último por vergonha. E enquanto você não se confessa dele, não posso dar a absolvição. E com certeza o rapaz lá foi e confessou esse último pecado e recebeu a absolvição. Se eu esconder um, gente, eu não fui absolvido, tá? De todos. Ou eu confesso, sou absolvido de todos, ou eu não. Se eu esconder umzinho, não. Quem se confessa somente dos pecados veniais precisa ter arrependimento de todos? Não. Para a validade da confissão, basta ter arrependimento de um ou outro pecado venial. Mas para alcançar o perdão de todos, é necessário arrepender-se de todos. A única diferença é que o pecado venial, como eu falei com vocês, não me coloca nessa inimizade com Deus. Né? Então eu posso ter cometido 1, 2, 3, cometi 10 pecados veniais, pedi perdão de 6, posso confessar os 6, né? Mas os outros 4 que eu não pedi perdão vão ficar lá pendurados, tá? Mas isso não é aquilo que vai me levar à condenação, é diferente do pecado mortal. Cometi 2 pecados mortais, só pedi perdão de um,
eu não fui absolvido, eu continuo condenado ao inferno. Em que consiste o propósito? O propósito consiste na vontade firme e decidida de nunca mais pecar, e de empregar todos os meios necessários para evitar o pecado. Raciocínio, razão. Eu entendo porque pequei, estabeleço na minha cabeça um meio de eu não pecar mais daquele jeito. Bom, fiz assim por causa disso. Caí nesse pecado por conta disso, disso, disso. Vou arrumar um jeito de não cair mais por essa via. Pode ser que eu caia por outra via, mas por essa via não pode. Né? Não tem um provérbio que diz assim: errar uma vez é humano, errar segunda vez é burrice, não é isso? Então, cair no pecado por uma vez, eu posso dizer até que eu fui descuidado, mas a segunda vez eu não posso, porque na hora que eu me confesso, eu faço um propósito de não mais ir naquele bar beber aquela cerveja com aquele pessoal, entendeu? De não ir mais naquela festa, de não ir mais naquele passeio, entenderam? Eu tenho que ter um propósito, e quando a pessoa vier me oferecer, eu falo assim, não, não quero. Pode ser que eu acabe mandando esse pecado de novo para outros meios, mas naquele meio, eu não posso mais cair, gente. Então, eu tenho que ter um propósito, não pego mais desse jeito, não volto mais lá, tem que ser assim. Né? Então é uma coisa que vem da razão, entendeu? Não é só da vontade, é a minha vontade, mas eu tenho que raciocinar, o que é que eu vou fazer? E faço um problema, não, meu Deus, não faço mais isso, não vou mais lá. Né? Quais são os principais meios para evitar o pecado? Os principais meios para evitar o pecado são a oração frequente, pedindo a Deus força para não ofender, a frequência na comunhão e confissão e a fugida das ocasiões próximas. Então vamos lá. Oração frequente, não preciso nem dizer isso para vocês, né? Nós já estudamos sobre oração, é fundamental rezar, gente. Fundamental. Volto lá a Santo Afonso Maria de Ligório. Quem está no céu é quem rezou, quem está no inferno é quem não rezou. Pedir a Deus força para não ofender, eu tenho que pedir a Deus a graça para que eu não ofenda, que eu não cometa o pecado novamente, para que eu cometa todos os pecados, né? Eu tenho que pedir força a Deus. Ser frequente. A comunhão e a confissão. A comunhão, já falei com vocês, nós vimos agora, né? A fortaleza que dá ao espírito, a comunhão, porque ela é alimento da alma. E da confissão, gente. Quanto mais eu me confesso, na hora da confissão, eu recebo uma graça especial para não cometer de novo os pecados. Então, quando eu me confesso, eu me limpo, e eu limpo, eu não quero me sujar de novo, isso já me dá uma força, e recebo uma graça para eu evitar o pecado. Então é muito importante a confissão frequente. E a fugir das ocasiões próximas, como eu falei com vocês aqui. Então, se eu entro numa situação qualquer que eu possa cair em pecado, eu tenho que fugir dessas situações. O que se entende por ocasião próxima do pecado? Aqui está falando aqui, né? Por ocasião próxima do pecado, se entende aquela circunstância que o homem ordinariamente cai em pecado. Então, se eu vou lá, como falei, no bar tomar aquela cerveja e caio no pecado, eu tenho que fugir disso. Não vou mais naquele bar. É o que eu estou falando com vocês. A obrigação de evitar a ocasião próxima do pecado, sim. Há tão grave a obrigação de evitar a ocasião próxima do pecado que nunca pode ser perdoado quem não a quiser deixar, podendo. Então, olha só. Eu cometi o pecado, voltando a essa história do bar. Vou num bar, fui tomar cerveja e entrei em uma situação de pecado. Eu, quando me confesso, e se eu voltar de novo no bar no dia seguinte, quer dizer que eu não me arrependi. Porque eu vou me colocar de novo numa oportunidade de pecar. Então eu não estou arrependido. Arrependido é o seguinte, nunca mais eu volto aqui. Entendeu? Tem que ser uma coisa assim. Se eu volto lá, me coloco de novo naquela situação, eu não me arrependi e meus pecados não estão perdoados. Tá bom, gente? Eu vou terminar por aqui a nossa aula de hoje. A gente ainda falta 2 partes a estudar da confissão. E aí eu termino isso em aula presencial. Deixa eu ver aqui. Depois a gente tem mais o que para ver. Tem alguma coisa de indulgências para ver aqui. Não são dos enfermos, aí são os outros sacramentos mais tranquilos. Estamos chegando ao fim. Tá bem? Peço a vocês que lembrem aí, quem está me faltando algum documento, tem faltando algum valor aquele financeirozinho lá que eu preciso pagar lá o bispo, lá, dar o dinheiro lá para a cúria, né? E também lá para a paróquia, né? Para vocês irem resolvendo a situação, porque essa semana eu tenho que mandar uma lista do nome de todos vocês para a paróquia e a partir daí eu estou assumindo compromisso com o pároco, com esses valores e com essa documentação. Tá bem? Ajuda aí, tá? Para a gente poder fechar isso tudo certinho. Obrigado, tá? Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.